Então, basicamente, né, na semana passada nós vimos que o escoamento turbulento ele é bastante complexo em relação ao escoamento laminar. Na verdade, ele é uma coisa completamente diferente, né? Então, eu vou abrir aqui essa apresentação, tudo bem? Então, a gente tinha chegado aqui até os perfis, né, de velocidade turbulenta, aquele perfil alternativo, vamos assim dizer, para calcularmos aí, né, para tentar estimar aí, o perfil de velocidades médio no tempo turbulento, já que no escoamento turbulento, como ele é caótico, né, existem variações aleatórias aqui em todos os pontos do escoamento, exceto naquela região muito próxima da parede, na qual o escoamento vai se dar como laminar, uma vez que próximo da parede o escoamento vai ser desacelerado, né, até a velocidade da parede devido à condição de não deslizamento. Mas fora daquele ponto ali laminar, a partir aí da camada tampão, né, você vai ter já essas oscilações turbulentas. Então, esse perfil bonitinho aqui, né, ele não existe na vida real. Okay? Isso daqui é uma variável. O que você está vendo aqui é aquela nossa média ao longo do tempo. Então, você adota um determinado intervalo e nesse intervalo de tempo você faz uma média. Quando você calcula essa média, você tem um comportamento, né, parecido com esse daqui. Por exemplo, para n igual a 6, 10 ou qualquer n aqui entre 6 e 10. Tudo bem? Por exemplo, aqui, né, com n igual a 7, que é o que geralmente é utilizado. Então, uma vez que esse escoamento, né, que é altamente complexo, ele não possui solução analítica, os dados que a gente tem para trabalhar com esse tipo de escoamento são todos semi-empíricos, tudo bem? Então, ou seja, nós vamos trabalhar aí com tabelas, né, e gráficos retirados de experimentos. Nós já tínhamos visto lá na análise integral, né, do teorema do transporte de Reynolds, que nós podemos aplicar, por exemplo, as leis de conservação num volume de controle definido, bem definido, ok? E daí nós conseguimos aí transferir, né, análise de sistemas para análise de volume de controle, que para a gente é mais útil, já que a gente trabalha com fluxo, né, das propriedades aqui sendo carregadas pela vazão mássica do nosso escoamento. E se a gente aplicar, por exemplo, aqui, ó, nesse volume de controle de um joelho, né, um cotovelo de 90 graus, então a gente vai aplicar aqui um volume de controle indo do ponto 1 até o ponto 2. Essa superfície de controle que está em contato com a parede do tubo, a gente sabe que não vai haver fluxo por ela, já que ela é uma parede, né? Então nós só vamos ter aqui fluxo, né, no ponto 1, nessa seção transversal aqui do tubo, no ponto 1, e na seção transversal ali no ponto 2. Então isso daqui vem a calhar aí para a nossa análise de escoamento em tubos e dutos, okay? Que são a maioria aí dos escoamentos internos, principalmente turbulentos, né, que vocês vão encontrar em aplicações práticas. Quando você aplica o teorema do transporte de Reynolds na primeira lei da termodinâmica, né, para esse volume de controle, você vai encontrar algo mais ou menos assim, que vai relacionar as energias de pressão, de energia potencial e energia cinética, né, ao fluxo de calor que atravessa a superfície de controle e a variação de energia interna do seu fluido. Okay? E se você tiver uma bomba aqui, né, uma turbina, algum elemento relacionado ao trabalho de eixo, né, entre as seções 1 e 2, você também vai ter iterações de trabalho aqui na nossa primeira lei da termodinâmica. Isso daqui é o que eu acho que a gente já viu isso daqui em McFlum, né? Então eu só estou dando uma pincelada. Notem que com a velocidade ali nas seções 1 e 2, elas não são, né, uniformes obrigatoriamente, então significa que por isso que elas estão dentro de uma integral. Uma maneira que a gente tem de retirar essa integral, né, para deixar essa equação aqui anterior de uma forma mais simples, é você introduzir aí o conceito do coeficiente de energia cinética, que a gente vai chamar de alfa. Então, suponha que você queira transformar, né, essa integral da variação de velocidade dentro do seu volume de controle,
que o teorema de Green seria o fluxo, né, através da área A, você possa igualar isso daqui, né, a esse coeficiente de energia cinética alfa, que é um escalar, vezes a integral, né, da velocidade média sobre, no mesmo fluxo, ok? Na mesma área. Se você resolver isso daqui para alfa, né, ou seja, você está, como a velocidade média aqui, ela é uniforme, então você pode retirar isso daqui da integral, né, então você vai chegar aí que essa integral que a gente queria calcular é igual a alfa vezes o fluxo máximo, né, que é ρv dA, vezes v ao quadrado sobre 2. E daí a gente tira a definição de alfa, né, como sendo igual a integral de ρv ao cubo dA sobre m.v ao quadrado. V médio, né? Então notem que se você realizar os cálculos, por exemplo, utilizando o perfil turbulento a 1/7, né, por exemplo, e utilizando também aquele perfil de velocidades num tubo para o escoamento laminar, você vai chegar aí a valores de alfa, né? Para o escoamento laminar é aproximadamente igual a 2, na verdade é igual a 2, né? O alfa no escoamento laminar. E para o escoamento turbulento, o alfa é aproximadamente igual a 1. Por que ele é igual a 1? Porque a gente viu, né, que à medida que você aumenta o nível de turbulência do seu escoamento, esse perfil aqui ele fica cada vez mais rombudo. Ou seja, se você for calcular a velocidade média do escoamento laminar, ele estaria mais ou menos aqui entre 0,5 mais ou menos, né? Por isso que é 2 lá, né? Então você tem mais ou menos 0,5 aqui. Só que à medida que você aumenta a intensidade turbulenta, o perfil de velocidade média ele se aproxima cada vez mais, né, do perfil de velocidade máxima. E chega um ponto, né, que o próprio perfil de velocidade turbulenta vai se confundir aqui com o perfil de velocidade média. Tudo bem? Na verdade, a velocidade média na seção transversal do seu escoamento, ela vai se confundir com a média do perfil de velocidades no tempo do escoamento turbulento. Você pode ver isso também, né, por essa análise aqui relacionada a N. À medida que você aumenta a N, ou seja, a intensidade turbulenta, essa velocidade média, né, ela tende à velocidade máxima, que seria aqui nas proximidades, né, de R sobre R igual a 0. Tudo bem? Então, dito isso, na maior parte dos escoamentos turbulentos, o nosso alfa vai ser igual a 1. Então, portanto, né, a gente pode retirar esse V1 e V2 aqui da integral, né, assumindo que eles são muito próximos da própria velocidade média. Então, no nosso caso, você vai ter algo mais ou menos assim. Okay? Se α1 e α2 para o escoamento turbulento vai ser igual a 1, né, então isso daqui fica simplesmente V2 ao quadrado sobre 2 menos V1 ao quadrado sobre 2. Notem que isso é apenas para escoamento turbulento. Para escoamento laminar, obrigatoriamente, ou na transição, né, se você conseguir calcular o alfa, obrigatoriamente você tem que utilizar ali o valor de alfa do seu escoamento. Então, por exemplo, se você está estudando o escoamento de um óleo viscoso num tubo aí de pequenas dimensões, significa que o seu escoamento ali provavelmente vai ser laminar e, portanto, o seu alfa deve ser igual a 2, tudo bem? Se você não colocar alfa igual a 2, né, você vai estar aumentando, de certa forma, né, a contribuição da energia cinética no seu escoamento. Então, daí você está inserindo um erro nos seus cálculos, tudo bem? Essas formas de energia aqui que são geradas pelo atrito viscoso do fluido, né? Ou seja, calor que é transferido para fora do volume de controle, geralmente, e o aumento de energia interna do seu escoamento, são quantidades difíceis de lidar, ok? E a gente vai juntar elas aqui, ó, na forma de perdas. Como isso daí é um tipo de energia que não é tão nobre assim, ou seja, a gente não consegue recuperar essa energia na forma de energia mecânica, o que a gente faz é dizer que a gente perdeu isso daí. Essa variação de calor e essa variação de energia interna do nosso fluido, a gente vai chamar isso daí de perdas. Essas perdas a gente vai chamar de perda de energia mecânica, ou quando a gente está trabalhando aí, né, com as unidades de joule por quilograma, ou seja,
Essa equação aqui, pessoal, quando você tiver P1 sobre ρ mais α1 V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 menos a variação no ponto 2 igual às perdas, tem que enxergar isso daí fisicamente como sendo a energia, né, que a variação de energia ali que passa no nosso volume de controle por quilograma de fluido que está sendo escoado no nosso tubo, vamos assim dizer, né? O nosso volume de controle é um tubo. Então seria a energia por quilograma de fluido escoado no nosso tubo. Enquanto, né, que também tem uma outra forma que é muito utilizada, que a gente chama aí de carga, na qual, né, a gente adiciona, na verdade a gente divide pela aceleração da gravidade. Essa forma aqui, daí você vai ter essa forma aqui de baixo, né, é a mesma de cima, só que dividido por G, só que as unidades são em metros. Então você pode enxergar isso daqui como sendo a energia, né, em metros de coluna que ocorre ali nesse tipo de escoamento. Notem que em metros de coluna d'água é uma forma de energia de pressão. Tudo bem? Então, portanto, se você quer manter um escoamento desse, com essas características, né, a uma determinada coluna d'água, você muitas vezes, né, a gente vai ver em algumas aplicações mais para frente, que você vai inserir ali uma bomba, né, de modo a criar, a adicionar, né, essa energia de pressão no seu fluido para que você obtenha essa carga. Uma outra forma de você enxergar essa unidade de metros é você enxergar isso daqui na forma de joules por Newton, que vai dar em metros também, né? Ou seja, você pode enxergar isso daqui como sendo a energia por peso de fluido que é escoado na sua instalação hidráulica. Tudo bem? Então, de uma forma ou de outra, nós temos as perdas. Então, quando eu colocar as perdas em maiúsculo aqui, é porque eu estou colocando na forma de carga, okay? Ou na forma de joule por quilograma, que é energia específica, isso daqui, né? Você pode usar uma ou outra forma da equação. Notem que a gente dividiu por G de ambos os lados, então isso daí não vai causar problema no resultado. Eu particularmente prefiro essa segunda forma, já que a maior parte dos dados que a gente tem em tabelas e curvas, né, são em metros. Então essa segunda forma que eu acho que é mais prática para a gente. Como que a gente vai mensurar essas perdas aqui? Okay? Notem que se você adicionar uma bomba aqui, ela ia atuar no inverso de perda, né? Ela, ao invés de retirar a energia do seu escoamento, ela iria adicionar a energia do escoamento. Então uma bomba ela entraria aqui positiva desse lado e negativa do lado direito, enquanto que uma turbina, né, que vai retirar a energia do seu escoamento, entraria aqui do mesmo lado, né, que as suas perdas. Essas perdas a gente pode subdividir ela em perdas maiores, né, ou por atrito viscoso, é aquela perda que vai ocorrer em um tubo de seção reta, em função do escoamento que ocorre nesse tubo. Elas são chamadas também de perdas distribuídas. E temos as perdas, né, menores ou singulares, né, que ocorrem aí devido às recirculações e desvios em acessórios, né, como cotovelos T, ou ainda em válvulas também, e também em seções de entrada e saída de escoamento, quando ocorre aí variação brusca de área nessas entradas. Então, as perdas maiores é fácil a gente calcular por escoamento laminar, já que nós temos, né, a queda de pressão no escoamento laminar. Então você teria como calcular essas perdas em função da queda de pressão. Okay? Geralmente você vai ser uma função do número de Reynolds, do comprimento, do diâmetro e da energia cinética do seu escoamento, né? V ao quadrado sobre 2. Entretanto, para o escoamento turbulento, como a gente não tem solução analítica, o que nós temos que fazer aqui, né? O que resta para a gente fazer é realizar um processo aí através da análise dimensional. Então, ó, na análise dimensional a gente vai selecionar, né, as variáveis importantes do nosso problema, que no problema de escoamentos em tubos e dutos se resume aí ao diâmetro do nosso tubo, comprimento do nosso tubo, a rugosidade do nosso tubo epsilon, a propriedade física do fluido, como por exemplo a viscosidade dinâmica e a massa específica,
e também, né, a velocidade média do escoamento no nosso tubo. Então, feito isso daqui, a gente pode associar com essas variáveis, né, qual que é a queda de pressão gerada no nosso escoamento. Daí você faz um experimento e, na verdade, né, com isso daqui a gente vai determinar os adimensionais característicos desse problema, que seriam aqui, por exemplo, a queda de pressão adimensional, adimensionalizada pela pressão dinâmica do nosso escoamento, como sendo um funcional do número de Reynolds, né? Notem que aqui está o inverso do Reynolds, mas para a gente não importa a ordem aqui, né? Uma razão de aspecto do nosso tubo, né? Que é o comprimento sobre o diâmetro, e a rugosidade relativa, que é a rugosidade adimensionalizada pelo diâmetro do nosso tubo. Tudo bem? Então, esse experimento aqui, né, vai nos dar essa perda de carga em função dessas três variáveis adimensionais, que é muito mais prático, né, do que se nós precisássemos realizar um experimento em função de 6 variáveis. Entretanto, né, a hora que você realiza os experimentos, você vai ver que a dependência do seu escoamento, da sua perda de carga no escoamento, com essa razão de aspecto L sobre D, ela é linear, tudo bem? Ela é diretamente proporcional a L sobre D. Então, se é diretamente proporcional, você não necessariamente precisa fazer o experimento para encontrar essa dependência. Então, você pode tirar, né, L sobre D daquele funcional experimental. Então, notem que, feito isso, né, você vai chegar aí num funcional mais ou menos assim, né, da perda de carga em função de L sobre D, quer dizer, em função de L sobre D vezes um funcional experimental de Reynolds e de Epsilon sobre D. E nesse caso você só precisa fazer os experimentos, né, em função de Reynolds e da rugosidade relativa. Para você deixar, né, essa perda de carga adimensionalizada em função da velocidade cinética, né, geralmente você adiciona aqui esse meio aqui embaixo, então daí ela fica de uma forma assim mais elegante, né, vamos assim dizer, para analisar essa perda de carga. Então geralmente você vai ver essa forma aqui da perda de carga. Então, dito isso, né, você vai realizar ao realizar esse experimento, geralmente a gente chama esse funcional experimental aqui de F, okay, que é o fator de atrito do nosso escoamento, e ele que vai mensurar, né, a influência do número de Reynolds e da rugosidade relativa na perda de carga do escoamento turbulento. Ou seja, utilizando esse funcional como F, né, que é o que você vai realizar o experimento, você pode, depois de realizado o experimento, calcular a sua perda de carga, no caso aqui, em unidade de energia específica, como sendo FL sobre D vezes V ao quadrado, ou no caso de carga, né, H é igual a FL sobre D vezes V ao quadrado sobre 2G. Okay? Então esse F também é conhecido como fator de atrito de Darcy. Notem, né, como curiosidade, que aquela outra análise da perda de carga para o escoamento laminar, que foi feita analiticamente, já que a gente tem o perfil de velocidades do escoamento laminar, se você reduzir, né, aquela forma anterior e comparar com o F que a gente acabou de definir, você vai ver que o F, ou seja, o fator de atrito para o escoamento laminar, ele é simplesmente 64 sobre Reynolds. Ou seja, ele é uma reta, né? Uma reta que cai aí com o valor do número de Reynolds. Geralmente, esse funcional aqui, F, você vai ver ele aí na forma de equações, né? Ou então na forma do que a gente chama de diagrama de Moody-Darcy nesse caso aqui. Tem o diagrama de Moody-Rose também, se vocês quiserem utilizar, mas esse daqui eu acho mais simples de ser utilizado. Então notem que aqui nós temos o coeficiente de atrito como função do número de Reynolds, né, aqui nas abscissas, e da rugosidade relativa, que são essas curvas em azul. Nesse diagrama, para você utilizar esse diagrama, você tem que notar três coisas. Inicialmente, para Reynolds muito baixos, né, aqueles para escoamento laminar, você tem esse comportamento aqui do coeficiente de atrito, que é aquele F, né, que a gente acabou de ver, que vale 64 sobre Reynolds. Nós temos para escoamento
num tubo muito rugoso, né, ou seja, de alta rugosidade, que toda essa região aqui, ó, o escoamento, o fator de atrito, ele se comporta de maneira constante. Então, nessa região que ele se comporta de maneira constante, notem que ele não depende do número de Reynolds, ele depende apenas da rugosidade. Okay? Ou seja, quando a geometria, né, ela se sobressai sobre os efeitos inerciais e viscosos do número de Reynolds. Então, se você estiver nessa região, você consegue calcular o fator de atrito apenas pelo valor da rugosidade relativa. Se você estiver aqui nessa região logo abaixo, né, da linha tracejada que divide essa região completamente rugosa, ou seja, nessas curvas aqui, você vai ter a dependência tanto da rugosidade relativa como do número de Reynolds para calcular o fator de atrito. Essa última linha aqui, ó, ela se refere a tubos com baixíssima rugosidade, ou seja, para tubos lisos. Então, sempre que você tiver um tubo liso aí geralmente de algum polímero, né, ou vidro, algum tubo bem liso, você pode utilizar essa última linha aqui para calcular o fator de atrito. E nessa região entre essas curvas e a curva de escoamento relativa ao escoamento laminar, nós temos a região de transição. Nessa região praticamente você não tem dados para isso. Isso daqui é uma incógnita. Dificilmente você consegue analisar esse tipo de escoamento. A perda de carga para esse tipo de escoamento. Tudo bem? Escoamentos práticos geralmente se encontram nessa região. Então você não vai ter que se preocupar muito aqui com a região de transição. Então, esses daqui são os dados, né? Na verdade, isso daqui é um compilado aí de vários pontos, de vários experimentos. Você chega aí nesse tipo de gráfico. Ele tem uma boa precisão, né? Assim, dentro dos 20% de engenharia. Então, você pode utilizar ele tranquilamente para fazer seus cálculos. E também a gente tem algumas equações, né? Depois eu vou passar as equações de Colebrook e de Haaland, que dá para você... Aqui, você tem essas equações também, que são as equações de Colebrook e de Haaland, nas quais, né, você tem o coeficiente de atrito em função da rugosidade relativa e do número de Reynolds. Okay? Notem que na de Colebrook você tem o coeficiente de atrito implícito aqui dentro do log na base 10. Na equação de Haaland, né, que é 2% mais ou menos, imprecisa em relação à de Colebrook, você não tem esse F. Então, geralmente é melhor você utilizar essa segunda equação aqui, já que 2%, né, está muito abaixo aí do limite aí para os cálculos de engenharia. Se você estiver trabalhando com Reynolds em tubo abaixo de 10 a quinta, né, abaixo de 100 mil, para tubos aí que podem ser considerados lisos, então você pode utilizar essa forma bem simplificada aí de Blasius, que como é um tubo liso, né, não depende, é independente praticamente da rugosidade relativa. Então, portanto, você tem ela somente em função do número de Reynolds. Então, dito isso, né, a gente já pode calcular essa perda de carga, e calculando a perda de carga, vocês já conseguem calcular essa equação, pelo menos para trechos de tubos retos. Notem que para determinar aquele coeficiente de atrito, vocês vão precisar aí da rugosidade do seu tubo. Essa rugosidade você tem ela aí em tabelas, como essas daqui, por exemplo, que vai depender do material, né, no qual o tubo foi fabricado e também do processo de fabricação desse tubo. Então, por exemplo, você tem ferro fundido, 0,26 milímetros, galvanizado, 0,15 milímetros, ou aço galvanizado, né, vai ter a mesma coisa, porque... querendo ou não, o processo de galvanização que vai ditar aí a rugosidade, neste caso, do seu tubo, e por aí vai. Você encontra outras tabelas nas referências, né, bem mais completas do que essa daqui. Essa daqui é apenas um exemplo que eu retirei do livro do Fox. Notem, né, que a rugosidade que a gente tem nessas tabelas geralmente é referente a um tubo novo. Se você for trabalhar com tubos usados, né, ou fazer os cálculos para um tubo com uma certa estimativa aí de uso, você tem que consultar, né, algumas outras tabelas de correção em função do tipo de fluido que está escoando ali, né, e das condições do escoamento, porque
podem haver, né, incrustações, e essas incrustações, elas vão... Então essas daqui são as formas de a gente calcular o coeficiente de atrito ou fator de atrito e com isso, né, estimar, né, determinar aí as perdas de carga para o escoamento em um tubo. Notem, né, que na sua instalação você não vai ter apenas tubos, você vai ter também alguns acessórios, né, como por exemplo T's, né, cotovelos, também chamados de joelhos, né? Vai ter válvulas aí, você vai ter entradas e saídas do seu escoamento. Então, tudo isso daí influencia na perda de carga. Essas perdas de carga, né, que a gente vai chamar aí de singular, ou ainda localizadas, né, ou menores, também tem vários nomes dessas perdas de carga. Vamos chamar de menores, só para facilitar aqui a nossa vida. Essas perdas de carga menores, né, a gente vai chamar aí de HS, né, por causa do singular ali. Elas são calculadas basicamente, né, ou utilizando um coeficiente de perda de carga. Esse coeficiente vai multiplicar, então, em função da energia cinética do nosso tubo. Esse coeficiente ele é determinado experimentalmente. Então, notem que, devido à geometria desses acessórios, né, como eu falei lá no escoamento completamente rugoso, a rugosidade ela vai ser preponderante na perda de carga, de tal forma que ele fica independente do número de Reynolds. E a maior parte dos coeficientes de perda de carga em acessórios, né, de perdas menores, eles também, a maior parte também é dessa forma. Ou seja, a geometria do nosso acessório, a geometria da nossa válvula, ela vai ser muito mais importante aí do que a relação entre efeitos de forças inerciais e viscosas do número de Reynolds. Então, muitas vezes você vai ter aqui um K ou ainda um L equivalente, né? Que seria o comprimento equivalente de tubulação reta horizontal, que geraria a mesma perda, né, que esse coeficiente K aqui na sua tubulação. Então você tem essas duas formas aí de calcular a perda de carga. Esse coeficiente de perda de carga localizada K, você vai ter ele aí na forma de tabelas, como essas daqui, né? Mostrando, por exemplo, que a perda de carga para uma entrada na tubulação, uma entrada reentrante, ou seja, com bordas de tubo sobrando aqui na entrada do seu tanque, é de cerca de 0,78. Se você deixar ela retirar essas bordas reentrantes, note que já cai, né, bruscamente aqui para meio. Okay? Ou ainda se você arredondar ou suavizar essa entrada, dependendo da razão aqui entre o raio de arredondamento e o diâmetro do tubo, né, você consegue valores aí praticamente quase desprezíveis, ok? No caso aqui, né, acima de 0,15 de R sobre D, você tem valores aí de 0,04 de coeficiente de perda de carga. Você tem também alguns diagramas aí de perdas de carga localizadas, né? Por exemplo, esse diagrama aqui do Fox, no qual você tem os valores aí de K para contração e para expansão do seu escoamento. No caso de contração, né, você vai ter aqui esse gráfico aqui, né, que seria essa curva aqui menor, ou seja, ela vai de meio quando a sua razão de áreas A2 sobre A1 for igual a zero, ou seja, quando A1 for muito maior do que A2, né, então você reduz a esse cálculo aqui, né, você tem uma entrada de borda viva, que vale 0,5, ou então, né, quando as duas são iguais, então daí você não tem perda de carga, já que é o próprio tubo, então daí você tem um valor de zero. No caso de uma expansão súbita, né, você vai ter essa curva aqui de cima, que começa quando A1 sobre A2 vale 1, né, ou seja, é um tubo, então não tem perda de carga, e ela vai, né, até 1. Quando ela vai até 1, significa que A2, né, é muito grande, porque aqui significa que essa razão de áreas vale 0. Então, daí você tem o coeficiente igual a 1. Significa que toda a energia cinética que você tinha no tubo até esse ponto aqui, antes de entrar na sua expansão, ele foi perdido. Ou seja, você perdeu 100% da sua energia cinética. Significa que, no caso, essa região aqui de A2, ela é um reservatório, no qual você pode considerar
que a sua velocidade, a sua velocidade média ali, né, ela é 0. Então, por isso que vale 1, ok? Aqui o coeficiente de perda de carga. Porque você perdeu, né, 100% da energia cinética, já que para onde o fluido foi, a velocidade média é 0. Tudo bem? Ou ainda, né, desprezível em relação à velocidade média na tubulação logo antes de entrar nessa região aí, que geralmente é um reservatório. E daí vocês têm aí uma infinidade de tabelas, né, que vocês podem consultar nas referências. Essas perdas também são chamadas também de concentradas, ok? Então tem vários nomes aí, eu coloquei os vários nomes para você ver aí que existe uma gama muito grande, né, desse tipo de dados aí para esse tipo de perdas. Como eu falei para vocês, vai depender dos detalhes do escoamento e principalmente dos parâmetros geométricos, ok? Aqui é a forma do coeficiente de pressão, né, para você calcular. Esses cálculos aqui em difusores são muito importantes, já que um difusor, você pode utilizar ele para diminuir bastante essa perda de carga que você tem no escoamento, que você vai suavizar aqui essa saída, né? Se esse ângulo seu do difusor não for muito grande, não ocorre o fenômeno que a gente chama de descolamento da camada limite. Então, portanto, geralmente você consegue recuperar boa parte da pressão que você tinha antes de passar por esse acessório, ok? Então, você vai encontrar dados aí, aqui tem alguns dados para difusores, você vai encontrar vários dados aí para esses difusores. T's também, curvas, né? Desvios do fluxo do seu fluido, você sempre vai precisar utilizar aí algum acessório que faça uma curva. Então a gente chama de T's e cotovelos. Notem que você vai encontrar uma gama muito grande de dados aí para calcular as perdas nesses acessórios. O mais importante é vocês saberem que a maior parte desses dados aí que a gente tem nos livros de graduação, elas são dados antigos, tudo bem? Vocês têm que procurar aí em artigos ou então no fabricante do acessório resultados relativos àquele acessório ou ainda resultados mais atualizados a respeito dessas perdas de carga, já que ao longo dos anos, né, a forma construtiva desses acessórios ela muda muito. Então o certo, né, quando você for fazer algum cálculo de engenharia, é você tentar buscar dados o mais atualizados possível, tudo bem? Para realizar os seus cálculos. Por exemplo, né, deixa eu pegar aqui uma figura. Você tem dados aí, você consegue dados, né, mais ou menos como essa figura aí, ó. Aqui nós temos, por exemplo, né, curvas para um cotovelo de 90 graus. Então, ó, notem que neste dado aqui você tem dados aí para um cotovelo de plástico, né, um joelho de plástico, um metálico e um outro metálico. Então, notem que o fator, né, preponderante aqui nesse caso foi a geometria, já que os dados, né, correlacionam bem aqui, dado por essa curva de 1,49 Reynolds a 0,145. Notem que isso daí a gente tá dentro aí dos 10%, né, de erro, tudo bem? E notem que também você tem uma dependência do número de Reynolds aqui ainda. Então você tem essa dependência maior da geometria, a dependência do número de Reynolds, mas aparentemente, já que você tem mais de um material construtivo nesse joelho, você não tem uma dependência clara da rugosidade do tubo, já que se você for analisar, né, a rugosidade, o efeito da rugosidade, que é uma variação de geometria muito pequena, né, em relação à variação de geometria do próprio acessório. Então, por isso, neste caso aqui, né, você depende da geometria, ou seja, que é um cotovelo, e apenas do número de Reynolds. Já que, né, para escoamentos turbulentos, você vai enxergar, principalmente, na verdade, até para escoamento laminar você tem essa influência, né? Eu vou mostrar aqui um cotovelo básico. Não sei se vocês se lembram lá da análise de variação de pressão ao longo de uma curva, né?
ao longo de uma linha de corrente passando por uma curva, a gente via que a pressão, né, variava muito nessa direção aqui a 45 graus. Então, por isso, geralmente, né, você tem uma recirculação aqui, né, que vai gerar aí os vórtices de Dym. Então, no escoamento turbulento, você tem essa dependência do número de Reynolds, porque essas estruturas que vão se formar aqui, né, elas dependem aí da razão entre forças inerciais e forças viscosas. Então, geralmente você vai conseguir, né, enxergar aí essa recirculação sendo formada aqui nessa região e depois ela se dissipa, né, à medida que o escoamento entra no trecho reto de tubulação. Então, tomem muito cuidado aí com os dados. Busquem sempre os dados de fabricantes ao realizar aí os cálculos e dados mais atualizados. Em alguns casos vocês têm também, né, curvas aí soldadas, como essa daqui. Notem que essas curvas soldadas, como você tem mais pontos aqui de geração de instabilidades, como ela não é suave, você vai ter uma perda de carga bem maior aí do que curvas suaves, né, e de grandes raios como essa daqui. Tomem cuidado na hora que vocês forem retirar dados, né, de tabelas de comprimento equivalente. O comprimento equivalente, ele pode ser dado na forma adimensional, como aqui nessa tabela que eu estou mostrando, do livro do Fox, ou ainda, né, ele pode ser dado na forma dimensional, na qual o comprimento equivalente, né, ou seja, o comprimento de tubo que vai gerar a perda de carga desse acessório, né, o comprimento de tubo que geraria a mesma perda de carga que esse acessório, ele pode ser dado, por exemplo, em metros, ao invés de ser aqui adimensionalizado pelo diâmetro do tubo. Então, sempre olhem, né, aqui nos dados o que ele está mencionando aqui na sua de perda de carga de comprimento equivalente para cada um dos acessórios. Então, neste caso aqui, né, a válvula Globo, ela vai gerar aí, né, 340 diâmetros de comprimento de tubo de perda de carga. Então, ela vai gerar a mesma perda, né, que um tubo aí com 340 diâmetros de comprimento. Válvula de retenção do tipo Globo, né? Notem que essas válvulas de retenção, como o próprio nome diz, elas vão barrar o fluido numa direção e só vão permitir que ele passe num sentido do escoamento. Então, você tem uma perda de carga bem maior ainda. E uma válvula de pé com crivo, né, com disco solto, que também é um tipo de válvula de retenção, também tem perdas aí muito grandes. A válvula de retenção, se a gente for ver, né, na válvula Globo, perdão, né, essa daqui é uma válvula Globo que a gente pegou aqui no laboratório. Espero que vocês estejam vendo aí. Então, notem que a geometria dela... Não estão vendo? Não, eu falei que normal, tá vendo? Ah, beleza, valeu. Notem que da geometria dela, né, você tem a entrada, geralmente por baixo aqui da válvula Globo. Ela se chama válvula Globo porque ela tem esse formato de uma esfera aqui, né, de um globo. Então, por isso que ela se chama válvula Globo. Então, você tem o elemento aqui de vedação, na hora que ele abaixa aqui, ele tampa esse poço. Tampando isso daqui, aqui você tem o castelo dela, né, que serve para suportar aqui a manivela dela. Aquele elemento ali que gira para tampar a válvula. E daí você tem essa região aqui, né, na qual o fluido vem de baixo para cima. Você poderia ver, né, que esse fluido vem de baixo para cima simplesmente pelo efeito aqui, ó, de um grande tempo de uso dessa válvula. Notem que aqui, ó, tá tudo... Você tem uma erosão aqui, como se fosse... se tivesse passado um jato, né, de areia grossa aqui. Isso daqui, né, é devido à ocorrência de um fenômeno chamado cavitação. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que a geometria da válvula Globo, ela é muito complexa. Então, ela vai gerar aí essas perdas de carga, né, que nós temos aqui, altíssimas aqui nas nossas tabelas. Notem que mesmo essa tabela aqui, né, é de válvulas aí mais antigas. Se vocês forem utilizar uma válvula nova, com geometria talvez melhorada, né, ela possa aí, e vai, eu acho, geralmente, oferecer para você uma perda de carga bem menor do que essa daqui. Notem também que antes de fazerem os exercícios, né, ou se você for avaliar alguma instalação hidráulica, verifique, né, corretamente qual que é o diâmetro
interno do seu tubo, que é onde realmente vai ocorrer o escoamento, né, para analisar o Reynolds, para analisar a perda de carga e tudo mais, em função do diâmetro nominal do seu tubo. Então, por exemplo, né, você tem aqui tabelado no Sistema Internacional as bitolas de tubos em milímetros, né? Então, para cada um desses tubos, você vai ter um diâmetro interno do seu tubo. Tudo bem? Eu não lembro se isso daqui está invertido. Eu acho que está invertido. Mas você tem aqui, por exemplo, né, que para um tubo nominal de 63 milímetros e meio, você tem geralmente um diâmetro interno ali de 62,7. Novamente, se for possível, verifique o fabricante desses tubos, né, se ele te fornece aí esses diâmetros internos e o nominal. Geralmente eles vão fornecer para vocês, né, aquelas tabelas que eu providenciei lá no Moodle, que você tem a partir de um valor nominal do tubo em polegadas ou em milímetros, né, qual que é o diâmetro interno e qual que é a espessura da parede do seu tubo, pelo menos para tubos novos. Uma vez feito isso, né, vocês já podem calcular, né, qual que é a perda de carga no seu tubo, utilizando a perda de carga de comprimento de tubo e dos acessórios, né, e com isso daí verificar se é necessário, por exemplo, a adição de uma bomba para providenciar um determinado escoamento e qual que é o dimensionamento dessa bomba. Então, basicamente, né, vocês vão utilizar uma equação dessa forma aqui, né? Aqui está na forma de energia específica, mas basta dividir isso daqui por G, né, para chegar na forma de carga. E daí vocês têm que a energia que você tem na entrada da sua tubulação, que a gente chama geralmente de sucção, mais uma energia adicionada por uma bomba, se houver bomba no trecho entre 1 e 2, verifiquem sempre se existe bomba no trecho entre 1 e 2. Na verdade, como isso daqui só diz respeito a um determinado trecho da sua instalação, vocês sempre podem escolher trechos, né, nos quais não existe bomba. E daí você faz os cálculos, né, separadamente e depois junta, né, os valores que você quer de acordo com os valores que você determinou nesses trechos. Por exemplo, você pode criar um trecho, avaliar um trecho antes da bomba, e daí isso daqui não entra, né, só vai entrar a perda de carga, e depois um trecho após a bomba. Então, no trecho antes da bomba, você vai calcular P2, ou seja, a pressão na entrada da bomba, e no segundo trecho, você vai calcular P1, que é a pressão na saída da bomba. Uma vez que você tem P1 menos P2, você pode, por exemplo, calcular qual que é a potência da bomba, já que você tem esse ΔP aqui, né? Que seria o P1 vezes P2, menos o P2. Daí você multiplica pela vazão, né? Na verdade, P1 sobre ρ menos P2 sobre ρ, né? Porque senão não dá unidades de potência. E daí você calcula, por exemplo, diretamente qual que seria a potência da bomba. Lá no Moodle eu tenho soluções desses problemas aqui, que seguem aqui no slide, né? Principalmente esse problema 2, ok? Tentem resolver pelo menos esse problema aqui, ó, ou tentem visualizar o vídeo, né, e entender qual foi a solução desse problema. Notem que nós temos uma bomba aqui, que providencia uma determinada vazão no nosso escoamento, e ele quer determinar, neste caso aqui, né, qual seria, né, o menor tubo de aço comercial, ou seja, qual que seria o menor diâmetro nominal, né, de tubo de aço comercial que resultaria, né, no desempenho desejado, ou seja, que resultaria nessa vazão de 6 litros por segundo a essa altura aqui, né, de 3,5 metros do reservatório. Então daí tentem entender bem isso daí, principalmente esse exercício 2. Esses outros também são importantes, mas esse último aqui eu não vou cobrar nada de prova, parecido com isso daqui, ok? Mas é interessante você aprender ele porque nas aplicações práticas, por exemplo, na sua casa, né, você tem aí uma rede de tubulações que sai lá a partir da caixa d'água. Você não tem, para cada torneira da sua casa, um tubo ligado à caixa d'água. Então, com isso daqui, né, com esse tipo de análise, você pode saber aí, né, qual que seria a vazão máxima na torneira se outras duas torneiras estivessem abertas, por exemplo.
Então é importante vocês saberem isso daqui. Ou ainda, né, se você vai fazer uma mini horta aí, né, você consegue determinar qual que é a vazão em cada saída lá do seu tubo, da sua horta, ou ainda, né, otimizar uma rede de tubos, né, para que cada planta tenha uma determinada vazão. Então é interessante vocês olharem a solução desse exemplo 4, mesmo que eu não vá, né, cobrar isso daqui na avaliação. Tudo bem? Esse exemplo 3 é só uma forma assim mais uma forma com mais variáveis aí desse exemplo 2, mas não vai adiar muito. Verifiquem sempre o número de Reynolds da sua instalação e aprendam, né, a fazer os cálculos tanto com os coeficientes de perda de carga para acessórios, os Ks, como utilizando também o comprimento equivalente, viu, pessoal? Utilizem as duas formas. Se vocês quiserem até intercambiar, né, iguale uma com a outra. Daí você pode calcular o K em função do comprimento equivalente ou o comprimento equivalente em função do K. Tudo bem? Então, era isso daí que eu tinha para passar para vocês hoje. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas resolvendo aquela lista de exercícios de escoamentos internos turbulentos, podem me contactar, ok? Eu posso até entrar em modo síncrono para ajudar vocês, se precisar. Ou qualquer outra dúvida também, vocês podem me procurar. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou fechar por aqui.